Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo um texto que eu selecionei já tem uns dias, publicado no Instagram, na página Meditar com a Alma e Desenvolvimento Mente e Espírito. Tem um postzinho que é o título do texto, que é: ser luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar caminhos. Achei lindo demais. Vamos lá. Quem escreve, não tem aqui o nome dela, mas eu lembro que uma vez eu fiz a leitura de um texto. Agora não vou lembrar o nome dela e não tá aqui, então eu não vou falar. É dessa página, certo? Vamos lá. Uma coisa é certa, a energia que você carrega e emite é o alicerce do mundo ao seu redor. Não se trata apenas de circunstâncias externas, mas da vibração interna que você cultiva e compartilha. Quando você escolhe parar de reagir à negatividade, algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente encontra silêncio, sua frequência se eleva e aquelas situações que antes pareciam esmagadoras perdem o poder de te atingir. Isso não é sinal de fraqueza, mas sim de uma força profunda e consciente. É a essência do que os sábios antigos nos ensinaram. O verdadeiro poder está em dominar suas reações, pois quem controla sua energia controla seu destino. O mais fascinante, esse poder sempre esteve dentro de você. A ilusão de não ter controle é o que mantém muitos presos à inércia. Mas quando você olha o medo de frente, percebe que ele é muito menor do que parecia. Coragem não é barulho nem bravata, é presença, é como a luz, silenciosa, mas capaz de dissipar até as sombras mais densas. Sua coragem ilumina, guia e transforma, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. E não se engane, sua reação não impacta apenas você, ela ecoa e transforma o ambiente ao seu redor. Ser luz não é sobre ser notado, mas sobre ser sentido. É deixar um rastro de calor e clareza por onde passa, abrindo caminhos tanto para você quanto para aqueles que compartilham sua jornada. A paz que você tanto busca não está lá fora, mas dentro de você. Ela nasce no instante em que você compreende que nenhuma circunstância externa pode apagar a luz de quem carrega a força interior. Quando você se torna essa fonte de energia equilibrada e resiliente, o mundo ao seu redor se molda para refletir essa harmonia. E assim, você não apenas vive, você inspira. Amei. Gratidão. Ai, gente, eu amei, amei, amei. Vou aqui de novo. Ser luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar caminhos. Ah, faça seu medo ter medo de você. Tem outros postzinhos. Quanto menos você responde à negatividade, mais pacífica a sua vida se torna. Sua reação a uma situação tem o poder de mudar a própria situação. Você é tão poderoso que, quando acredita que não tem poder, realmente fica sem. Jamais estará no escuro quem carrega a luz dentro de si. Amei, amei, amei. Vamos lá. Qual o poder que tem uma pessoa que carrega a luz dentro de si? Aquilo de que a gente chama muitas vezes de carisma. Nossa, essa pessoa é carismática, onde ela chega, ela leva uma luz, tudo se transforma.
Essa é a nossa luz interior, não é? E quanto mais aquilo, a negatividade, nós não temos o poder de eliminar por completo ainda nesse mundo de terceira dimensão, esse mundo de dualidade, mas o controle que nós temos é sobre a, a reação que nós vamos ter ao que essa negatividade está nos causando. Eu tenho uma situação que me tira do prumo, que me coloca lá para baixo. Já tenho compartilhado várias aí da minha vida pessoal com vocês, não é? Levo a porrada, vou lá para trás, ok, não tenho controle sobre isso, eu vou lá para trás. É instintivo, né? É uma coisa física, mecânica. Levei a porrada, pum, vou para trás. Agora, o tempo que eu vou permanecer lá, chorando, me fazendo de vítima, é que vai determinar se eu tô gastando a minha luz para nada, né? Porque aí, gastando assim, quer dizer, eu fico lá e que graça tem, não é? Como é que a minha luz vai ter o poder de me tirar se eu tô escolhendo permanecer lá naquela energia de baixa frequência, não é? Agora, quando eu levo a porrada, vou lá para trás, fico um momento, é inevitável. A gente vai cair a vibração, mas ao mesmo tempo eu penso, não vou ficar aqui. Eu retomo o poder sobre a minha própria luz, que está aqui. Todos nós temos luz, uns mais porque já se exercitaram mais, já se transformaram na taça que emana essa luz, e outros nem tanto, não é? Mas à medida que, através do poder da nossa mente, da nossa intenção, não quero ficar nessa energia de baixa frequência, as coisas do externo passam a não ter mais poder sobre nós. Não é que nós vamos eliminar por completo, mas talvez a gente possa, através dessa maneira de reagir, escolher sempre não estar lá na baixa frequência, não atrair tantas situações mais que façam com que a gente vá para trás, não é? A gente não atrai mais tantas porradas da vida, não é? Apesar de não conseguirmos eliminá-las por completo, porque as porradas são os testes que são dados pela própria força trevosa, né? E permitido pela força da luz, porque quando estamos num aprendizado, é tão fácil a gente aprender na teoria. Eu quero ver na prática. Eu falo para vocês da questão do luto, né? Que eu trabalhei aí 32 anos, 31 anos, praticamente 30 anos, sei lá. Trabalhando luto com pacientes, na teoria, falando coisas bonitas, falando, né? Essa é a nossa maior prova de fé, entender que Deus nos deu a vida e Ele nos leva embora quando Ele quiser, quando Ele precisa da nossa alma lá em cima, coisas assim que eu falava para mães que perderam filhos, para mulheres que perderam seus maridos, companheiros ou seus pais. Mas, de verdade, eu nunca tinha passado pela situação do luto no sentido de ser uma pessoa muito importante na minha vida. Não que as pessoas que se foram não foram importantes, mas minha mãe era uma coisa esperada, porque era a libertação de todo o sofrimento dela, depois de 36 anos de vários AVCs,
várias isquemias, várias tromboses, totalmente limitada. Então era a sua libertação. Então, obviamente que a gente ficou triste, mas ao mesmo tempo entendendo que aquilo era necessário para que o sofrimento dela parasse. Meu pai, perdi contato, fiquei 30 anos sem ver meu pai. Então, fui vê-lo 2 meses antes dele falecer, 45 dias depois que a gente visitou, ele teve o diagnóstico de câncer. E na sequência ficou mais 45 dias e faleceu. Então também não havia mais aquele vínculo da convivência. Meus avós faleceram por idade, não é? Meu avô faleceu por uma complicação de uma cirurgia, minha avó também devido a um câncer. Então, foram situações de pessoas que já, de alguma maneira, tinham vivido aquilo que necessitavam. E a morte era algo esperado. Mas a morte do meu marido, apesar de ter sido avisada, foi algo que me impactou. Porque ele era o meu esteio, o meu braço direito e esquerdo. E ficar sem ele foi ficar completamente sem chão, sem saber como administrar o luto, me cobrando tudo aquilo que eu falava para os pacientes, tudo aquilo que eu já compartilhei aqui com vocês. Então foi um momento extremamente difícil do ponto de vista emocional, desafiador, do ponto de vista espiritual, e vai por aí afora. Fazendo de conta no primeiro momento que não, que tudo bem, que estava entendendo, estava nada, né? Estava nada. Então, essa minha luz ficou empanada por um período, confusa, não é? Na medida em que eu tive que entrar em contato com todos esses sentimentos que estavam lá guardados, querendo me fazer de forte. Quando eu caí, quando eu fui para o fundo do poço, aí sim eu tive a oportunidade de escolher conscientemente não ficar lá. Mas até aí eu já tinha sentido aquelas emoções que estavam lá reprimidas, não é? Então houve uma escolha consciente. E é isso, quando escolhemos não mais reagir no vitimismo, na energia de baixa frequência, a gente consegue ter controle sobre essa situação, né? De verdade. Vamos lá. Aqui, né? Uma coisa é certa, a energia que você carrega e emite é o alicerce do mundo ao seu redor. Se a minha vida, de alguma maneira, me traz situações satisfatórias, é porque dentro de mim tem uma energia de alta frequência. Graças a isso eu estou atraindo situações para a minha vida que vão me permitir ter uma tranquilidade. Eu vou conseguir pagar minhas contas, né? Eu vou ter um dinheirinho lá no banco, eu vou estar com a minha vida profissional engatilhada, tranquila, não é? Eu não vou estar mais naquele sufoco. Não se trata apenas de circunstâncias externas, mas da vibração interna que você cultiva e compartilha. É isso. Se eu tenho uma boa energia para compartilhar, e eu tento, na medida do possível, ter essa boa energia, porque é só assim que eu vou conseguir fazer o meu trabalho da maneira adequada, levando essa boa energia aos pacientes, né? Então, falar sobre isso aqui, acho que eu já comentei em algum dos vídeos, né? Quando eu trabalhava nos postos de saúde,
As recepcionistas, quando eu chegava, tinha uma em especial num dos pós, falava: chegou a nossa luz. Ai, gente. Então, essa é a confirmação de que a gente está conseguindo fazer esse papel, que as coisas estão acontecendo, mesmo que por dentro haja tristeza, né? Algumas situações ainda desafiadoras, ok. Quando você escolhe parar de reagir à negatividade, algo extraordinário começa a acontecer. Sua mente encontra silêncio, sua frequência se eleva e aquelas situações que antes pareciam esmagadoras perdem o poder de te atingir. Isso não é sinal de fraqueza, mas sim de uma força profunda e consciente. Quando eu perdi minha casa, foi uma das situações mais desafiadoras após a morte do meu marido. E eu passei a refletir sobre a função daquilo, porque eu fui expulsa da minha própria casa. Pensando, eu até vou contar uma coisa aqui para vocês que eu não contei, pensando nas minhas cachorras. Eu tinha 3 cachorras, que vocês lembram delas latindo durante os vídeos, não é? Que viviam numa casa que tinha 360 metros de terreno. A casa em si era pequena, mas 360 metros de terreno. Elas corriam, elas brincavam entre elas, a gente brincava, as irmãzinhas. Quando meu marido faleceu, o que eu pensava, para onde eu vou? Eu tenho que ter uma casa que tenha um espaço para que as cachorras não sintam tanto, não é? Quando a minha casa inundou, o que eu pensei imediatamente? Como é que eu vou fazer com as cachorras? O que é que eu vou fazer com as cachorras? Passei a buscar desesperadamente pessoas que pudessem acolher as minhas cachorras, porque eu tive que me mudar muito rápido e a casa que eu mudei não tinha quintal, era um sobradinho sem quintal nenhum. E eu não tinha como levar minhas cachorras. Eu tive que mudar toque de caixa. Eu estava perdendo todos os meus móveis. Perdi cama, perdi guarda-roupa, perdi móvel na cozinha, perdi móvel na lavanderia, perdi meu rack da sala e assim foi indo. Eu estava perdendo tudo, quanto mais chovia lá dentro. Choveram 8 dias. Eu tinha que sair de lá rápido. Em 15 dias eu saí. As cachorras ainda ficaram, porque eu tinha um período ainda de aluguel pago, então eu mantive as cachorras lá, ia lá, tratava delas, mas mantive ainda nesse espaço, nessa casa, para que eu não separasse as irmãzinhas. Consegui uma paciente que resolveu acolher a Bela, que é aquela que tinha lá um gene do Weimaraner, né? Uma coisa linda. A que era mais apegada ao meu marido, depois ficou mais apegada comigo, transferiu para mim esse amor. E foi a primeira que eu tive que me despedir. Essa paciente tinha outros cachorros e eles começaram a brigar. E ela disse: Mara, não vou conseguir ficar. Eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer? Agora eu tenho que entregar a casa, eu não tenho como levar. Daí ela disse: eu tenho um casal amigo que acabou de perder o cachorro, que ficou doente e ele morreu. Eu vou ver se eles não querem ficar com ela. E eles ficaram. Ela ficou 7 meses com eles, muito bem cuidada. Dormia na cama com o casal. Mas a minha falta e a falta das irmãzinhas
fez com que ela desenvolvesse, ai meu Deus, um câncer de mama. E em 15 dias ela foi embora. Eu não soube porque ficaram tão compadecidos do meu sofrimento por ter que me separar das minhas cachorras, que resolveram não me contar. Eu soube 3 meses depois. Eu consegui uma pessoa a quem eu sou eternamente grata, Rose, que cuida de cachorros abandonados. E me falaram dela e eu fui atrás. E quando eu a conheci, expliquei a minha situação. E eu ia ficar com a pequenininha, como fiquei por um período, a Nina. E eu precisava de alguém que cuidasse da Nala. Ela disse, pode trazer para mim, eu cuido, eu vou cuidar para você. Ela viu o meu desespero. Eu queria que alguém cuidasse. Queria alguém que tivesse amor pelo animal. E a Rose teve muito amor por ela. Ela se enturmou com os outros cachorros, mas ela era a cachorra mais velha. Quando ela foi para Rose, ela estava com quase 16 anos. E eu levei a Nina pequenininha, mas a Nina ficou separada das irmãs, morando num sobradinho, sem um pingo de sol, sem um espaço para correr. Eu morando no condomínio, tinha, quando levava ela fazer xixi, tinha que levar na guia, ela não podia correr livre, leve, solta. Passou a definhar e passou a ter, ela tinha 15 anos também, quase 15, passou a ter sintomas de demência canina, Alzheimer canino. E quando eu percebi, porque ela ficava sozinha, eu não tinha condição de trazer para a clínica. Aí, onde circulava muita gente e tal, não dava. Aí, eu, conversando com a Rose, ela disse, Mara, traz para mim, eu cuido dela, ela vai ficar junto com a Nala, e tudo bem. E eu levei. E as duas se encontraram e nunca mais se largaram. Que foi muito emocionante o encontro das duas. Passaram a dormir juntinhas e ficaram lá com a Rose mais uns 6 meses, até que a Nala adoeceu e faleceu. E uns 4 ou 5 meses depois, a Nina também foi embora. Em 1 ano e 3 meses, eu perdi as minhas 3 cachorras. Eu evitei de falar sobre isso para vocês, porque isso aconteceu já há uns 6 meses que a Nina se foi. E porque obviamente era uma situação difícil, que me traz muita tristeza. E era por isso que eu não saía da casa. Mas, voltando, a consequência foi essa, delas irem embora. Mas eu entendi que eu tinha que trabalhar o desapego,
das lembranças de tudo aquilo que nós construímos naquela casa juntos e etc. E tantas coisas que eu já compartilhei com vocês aqui também no canal. Então, quando vem a porrada, obviamente, no primeiro momento eu fiquei completamente desnorteada, com tanta coisa para resolver, etc, etc. Depois eu entendi o que era necessário e passei a me trabalhar nesse sentido. Então hoje eu falei aqui sobre as cachorras e me emocionei, me emociono, mas lembrar da situação da casa hoje já não me traz mais nenhum sofrimento, porque eu entendi o que precisava acontecer. Não é? A minha vida foi muito facilitada com a mudança. E depois a mudança aqui também, para esta casa, me facilitou muito mais. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus, nesse sentido. Então, algo que poderia ter tido uma reação, né, devastadora sobre a minha vida, foi uma renovação, porque eu fiz o aprendizado, ok, e passei a emanar uma outra energia também de luz, porque eu não me revoltei no primeiro momento, sim, né, gente? Inevitável. Por que que eu tô passando por isso? Meu Deus do céu. Mas depois eu entendi qual era a função e ok, vida que segue. Então aquilo não teve mais aquele poder imenso sobre mim. Mas algumas outras situações que aconteceram, em especial esse ano, tiveram sim um poder grande de me derrubar. Grande de me derrubar. Depois você faz a leitura por outro ângulo e também percebe que tem ali uma grande lição, um elemento facilitador para outra série de coisas. E vamos lá. E vamos lá. E é por isso que a cada situação desafiadora, ao invés de eu ficar no chão, quando eu me levanto, a minha luz parece que aumenta. E é o que eu sinto de novo nesse momento, né? Depois do que aconteceu na minha situação aí de saúde, né? E é isso, gente. Escolher não ficar chorando, entender a função, entender o aprendizado que precisa ser feito. É isso. O sentido da vida é esse. E vamos lá, não é? Iluminando o caminho e aqui. Ser luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar caminhos. Eu completaria. A gente brilha porque estamos emanando a luz divina. E é essa luz divina que vai iluminando os caminhos. E é só isso que a gente deve almejar, em especial nesse momento de transição planetária e de ascensão. Ser luz. Certo? Vamos refletir sobre tudo isso. Faz algum tempo que eu queria contar essa história das cachorras para vocês. Não tinha coragem. E aí hoje resolvi. Vamos lá, elas estão muito bem com São Francisco e provavelmente as 3 juntinhas lá em cima com meu marido. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.